Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite ou boa madrugada a todos. Esses dias o Senhor tem me impulsionado a estudar um pouco mais sobre tudo que está acontecendo neste mundo. Tudo. E tudo deriva do quê? Da falta de amor. Da falta de amor. A falta de amor tem levado o próprio ser humano à destruição. E como disse o profeta Elias, né, que não há mais um justo sequer, todos se perderam. Não é bem assim. Eu acho que Davi teve esse pressentimento também. Então, o mundo se move por o amor. O amor é o combustível que nos leva à vida. Quando as pessoas passam a não ter mais sentimento de amor por Deus e pelo próximo, pelo semelhante e, obviamente, por si próprio, o que você vai esperar dessa geração iníqua e perversa que foi prevista na Bíblia? Em que as pessoas preferem, então, o mal. E lembrando que o mal é aqueles... O mal são aqueles que se dizem, entendeu? Que são amigos de Deus, mas são amigos do mundo ao mesmo tempo, disse o apóstolo Paulo. Está entendendo, irmãos? Então diz a palavra aqui, 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra. Você vai no reduto evangélico, é amor. Os prédios estão cada vez maiores, as estruturas gigantes, e debaixo, então, das marquises dos prédios, dos templos, estão pessoas mendigando, pessoas passando necessidade. Aí há-se uma desculpa de dizer que a pessoa não tem fé suficiente para sair daquilo, ou que a pessoa se acostumou a um estado de miserabilidade. Eis a questão. Dá-se uma desculpa para não ajudar o semelhante. E usam até versículos bíblicos, porque o diabo usa a Bíblia, como usou lá no pináculo. Se você é filho de Deus, transforma a água em pão. E o mesmo diabo que usa a boca da semente da serpente, sabe o que eles dizem? Os pobres sempre terão no meio de vós. Então, venham a mim. Mas quando o falso profeta diz, venha a mim, o falso profeta está dizendo o seguinte, usando a Bíblia dizendo, venha a mim, ele não está chamando as pessoas para Cristo, ele está chamando as pessoas para Ele. Para Ele. Porque se não tem amor, esse espírito não é o espírito do Pai. Né? Sabendo, aqui, ó, e nisso conhecemos que somos da verdade, se diante dele assegurarmos os nossos corações. E nisso sabemos que somos a verdade. Se a gente ama, não de boca, tá cheio de evangélico amando de boca. E o amar de boca não dá sabor à terra. O amar de boca não dá sabor à terra. Tudo hoje é por conveniência. Pastor Aparecido, paz do Senhor, meu nobre irmão. Valeu, tamo junto. Tudo é por conveniência. Tudo é pela cabeça da serpente mandando no mundo. São duas naturezas, a boa e a ruim. É o joio, é o trigo. É o bode, é as ovelhas. É o verdadeiro profeta, é o falso profeta. São dois tipos, entendeu? De religiões no mundo.
A de Deus e a do diabo. Eis a questão. O que somos? Vamos saber se nós somos da verdade? E nisso conhecemos que somos da verdade. Diante dele nos asseguramos os nossos corações. Quer dizer, os nossos corações estão seguros no quê? Na palavra amor, mas não amor de língua, mas por obra. Mas quando eles falam assim, fazer obra, dar comida para pobre, claro que eles não querem que você dê comida para pobre, tá? Porque se você se preocupa com gente, com templo de carne, com templo de sangue, com templo que chora, que geme, com templo que anda, que fala, entendeu? Você estará esquecendo, entendeu? Dos templos de marfim. Nós vemos as religiões na Índia, aquele templo feito de marfim, coisa mais linda do mundo. Nós vamos para o Japão, o templo de Buda, oh, que grande templo. Nós vamos no Vaticano, o grande templo do Vaticano. Então, as religiões têm templos, mas o povo de Deus tem gente. Eu não sou contra o espaço físico, eu não sou contra o ambiente, eu não sou contra o cristão ter uma sala para poder cultuar a Deus, mas a gente não consagra sala, a gente não consagra microfone, a gente consagra nossas vidas. Nossas vidas. Porque a mesma guitarra que toca o som do Guns N' Roses é a mesma guitarra que toca para Deus. O que vai valer é o músico, é o templo de sangue que vai valer, que vai dizer se ele vai tocar para Deus ou vai tocar para o diabo. O mesmo microfone que toca música secular, mundana, é o mesmo microfone, entendeu? Que se toca, que se usa na igreja. Mas o transmissor é diferente, né? É diferente. E o que está faltando? Está faltando sabor nas nossas pregações. Por quê? Porque a semente ruim, a semente de Caim, ocupou o lugar que é honra ao mérito da semente dos semitas. Entendeu? E aí o filho de Caim, ele vem com todo o tipo de artimanha, de malandragem, de sagacidade, de calúnia, de perversidade contra o povo de Deus. E aí acontece o que aconteceu no século III depois de Cristo, em que, quando Constantino entra num cenário cristão, a igreja sai e fica, então, o patrimônio da igreja. Eles usam o patrimônio da igreja para se formar um império chamado Império Romano, que Jesus chama de Império das Trevas. Vocês não entendem que tudo de Roma é Império das Trevas? Eles não vão pregar isso no sistema. O sistema está podre. Eles não vão pregar isso. O sistema vai pregar entretenimento. O sistema quer te enganar. O sistema quer enganar a tua mente. O sistema quer fazer, entendeu? Você quer te tranquilizar, quer te dopar. O sistema quer te dopar. Cuidado, meu irmão. O sistema, entendeu? Vai dizer o seguinte, vai chamar Jesus de Boizebu, ele expulsa demônio no nome de Boizebu. A diferença é que o seguinte, o papo de Jesus para o papo de Anás e Caifás, do sacerdote, do pastor mentiroso picareta, é que o culto a Jesus, o culto de Jesus é racional. E o culto, entendeu? Desculpa a palavra, dos safados da falsa fé, dos mandrilhões, dos cafetão da falsa fé, é entretenimento. As pessoas não chegam à lógica, porque eles invertem todos os valores. Então, como é que você vai se reconhecer, entendeu? Um evri. Como é que você vai se reconhecer como jogados para fora? A eclesia, jogados para fora. É a partir do momento
Entendeu? Aqui, ó, versículo 19. É nisso que conhecemos que somos da verdade. Aqui é um teste para você fazer com você mesmo. Um teste. Diante dele, asseguramos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. E nisso se conhece todas as coisas. O teu coração vai te condenar, as acusações vão vir. Mas o que vai valer, o apóstolo João está dizendo aqui, queridos, é se você vai estar firme. Porque a palmeira ela vai descer, você no percurso da vida terá tombos, terá falhas, vai se arranhar, vai se machucar, entendeu? Vai se acidentar de moto, de bicicleta, andando a pé, ou você vai atropelar alguém, que Deus o livre, ou alguém te atropela. É o percurso, é a vida que toca, entendeu? É o ciclo da vida. Mas o que vai valer é se você vai continuar caminhando, entendeu? No mesmo caminho, ou se você vai voltar para trás. E o que é voltar para trás? É voltar, entendeu? Para a mão, entendeu? Do Império das Trevas. Primeiro império que o Ivri Daniel viu. A estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele representa um Hitler. Quem é Nabucodonosor? É um Hitler, é o ditador que age com mão de ferro, que oprime, que escraviza, entendeu? Que tira, entendeu? A dignidade, que tira a alegria, que tira a força do povo, que tira o alimento do povo, que massacra o povo. Vocês têm ideia de um dos imperadores das trevas, que foi Ramsés? Ele fazia os hebreus trabalhar 24 horas. Geralmente era 23 horas até 24 horas. Os hebreus quase não dormiam. E esse povo que foi espalhado em todos os cantos da terra, que perdeu a sua pátria, entendeu? Que depois é repatriados em 1948, esse povo, e vai-se um outro povo que, sabe lá Deus se é esse povo mesmo, se tem DNA desse povo ou não, alguns até têm, outros não, fica 430 anos só nas mãos de Faraó. Então é isso que o diabo quer fazer com você, meu irmão, minha irmã, quer te deixar na mão do opressor, na mão do império das trevas. E aí Daniel vê o império das trevas. E isso porque Daniel já tinha se passado já a questão lá, ó, de Ramsés do Egito. Chega lá na frente, aparece mais imperadores das trevas. A estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, olha o nome, Nabuco. Nabuco. Toma muito cuidado. A Bíblia fala. O nome do indivíduo já fala quem ele é. Você não entendeu que o problema, que a maldade é passada pelo DNA de pai para filho, de filho para pai? Como passa as bênçãos, que o Senhor te abençoará até a 4ª geração, as maldições também passam? Enquanto isso fica aí a pastorada aí, entendeu? Ensinando a enfeitar pavão. Primeiro porque eles nem sabem o que eles estão falando. Porque para se falar do Eterno, para se falar de Yeshua, para se falar de nós, o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Tem que ser da casa de Israel. Porque é a casa de Israel que anuncia. Mas também aos verdadeiros. Porque tem judeus que vão se apostatar como o próprio anticristo, que vai se apostatar, ou sempre foi apostatado, na minha opinião sempre foi, porque o que não presta já nasce feito. O bom sempre se arrepende, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, diz o ditado. E é o que o texto diz aqui: nisso conhecemos que somos da verdade diante, nos asseguramos os nossos corações, sabendo que o nosso coração nos condena. Condena por quê? Por instintos. A carne pulsa. A gente faz coisas, mas a gente se arrepende. Essa é a semente do semita. A semente de Caim não.
erra e continua errando e nunca se arrepende. São psicopatas. São podres, mas por fora estão envernizados. Estão igual múmia. Sabe aquelas múmias, aqueles mausoléus que tiram por dentro tá tudo podre, mas tem um verniz ali que segura a estrutura. Então, filhinhos, amemos uns aos outros, não de palavra. Quem ama de palavra, diz o apóstolo João, está dizendo aqui, é do diabo. É do diabo. Essas religiões que estão no Brasil, se aproveitando e usando o nome de Jesus de falsidade ideológica, essas religiões, eles estão levando muitas pessoas à condenação. Mas aí parte de você querer o caminho da verdade ou não. Porque o caminho da verdade é você arrumar as suas veredas, arrumar os teus caminhos. Veredas é caminho, arruma os teus caminhos. Jesus é de todos, é por isso que ele diz: a minha casa será chamada Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, luterana, metodista. Não, a minha casa é casa de oração para todos os povos. Para começar, não é nem prédio. É casa de oração. Se ele falou que é casa de oração, é casa de oração. E tá acabado. E tá acabado. Porque homem não manda. O homem, quando bota a mão, estraga tudo. O maldito homem. Onde ele bota a mão, apodrece tudo. As pessoas, em vez de ter amor, passam a ter ódio. Porque você acha que está saindo. Tem mais de 20 milhões de pessoas todos os anos saindo das igrejas evangélicas. Por quê? Porque aonde está a semente de Caim, DNA de Caim, entendeu? Trabalhando, operando, onde bota a mão, apodrece a ponto de ficar tão fétido, entendeu? Das pessoas não conseguirem nem entrar mais dentro desses ambientes. Vamos ler mais. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. Confie em Deus. Eu fui isso, eu fui aquilo, mas não é mais. Não é mais. Se arrependeu. Igual, certa feita, um semita, infelizmente, por defesa pessoal, não por ódio, por ira, por maldade, matou um egípcio, Moisés. Por que Moisés matou um egípcio? Instinto de sobrevivência. Se ele não matasse, ele ia morrer. Defesa pessoal. A única estratégia era aquela. Mas não matou por matar, não destruiu por destruir, por concorrer, por competir, por se achar melhor. Isso daí vem do Império Romano. Isso daí vem do Egito. Aqueles homens do Egito botavam uma cabeça de águia na cabeça, uma coroa de leão, os egípcios. Ficavam o dia inteiro na academia. Vocês pensam que a academia é uma coisa de agora. E ficavam, então, fazendo musculação o dia inteiro. Depois vem o Império Grego também, com essa cultuação ao Deus Eros, cultuação ao corpo. Depois o Império Romano também. E a semente da serpente vai ficando cada vez mais linda. E aí acontece que os filhos dos homens olham para os filhos híbridos de demônios com homem e se apaixona pelas filhas híbridas de Satanás. Porque quem é os anjos caídos? Quem é quando a Bíblia fala lá em Gênesis, que os filhos dos homens, os filhos de Deus, amaram as filhas dos homens. E está lá a narrativa também no livro de Enoque, que tem confirmação do livro de Enoque 3 vezes na Bíblia. O livro de Enoque é confirmado 3 vezes e no Novo Testamento. Agora, sabe por que os pastores abominam o livro de Enoque? Porque o livro, alguns pastores eu digo, né? Eu digo que 70, 80 pastores no Brasil é tudo falso profeta. Põe isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. No meio de 100 pastores, 70, 80 é falsos profetas. Nós estamos com um país empestilhado de falsos profetas, gente. Entendeu? O negócio deles é tirar dinheiro.
É o lucro, é o poder, é a glória, é a fama. Meu Deus. Então tá aí, ó. Esta é a realidade que vivemos. As guerras na Ucrânia tá ligada a isso. A Rússia conservadora, os americanos conchavados com os sefarditas buscando para o lado dos Estados Unidos, a Rússia lutando com os conservadores, e a guerra é isso. A guerra é aqui, ó, mental, psicológica. É no psicológico que o diabo está trabalhando, entendeu? É no psicológico, é dentro das emoções, é nos instintos mais brutos do ser humano que Satanás está trabalhando, tá bom? É quando as pessoas não se casam mais por amor, é por conveniência. É quando uma moça fala assim, eu vou arrumar um velho rico. Rico, terminou a palavra final. Não é o sobrenome dele rico, é o que ele tem. Aí cumpre-se aquela palavra que a pessoa vale o que tem. Depois, é quando o homem diz o seguinte, olha a mulher, é quando o homem olha a mulher como se fosse uma presa, pulsa os instintos primitivos que deveriam ser domados. Se você não pode domar o teu homem interior, o teu velho Adão, você nunca foi crente, você é um escondido. É um enrustido. Tá com capa de Caim, a capa de Acã. Quem era Acã? Descendente de Caim. Porque a descendência de Caim ganha muito dinheiro na terra, são arquitetos, são engenheiros, são os mais top, anda de relógio Rolex, anda, entendeu? Por cima, mas é por isso que Jesus vai vir, a pedra que vai vir, vai destruir a estátua de Daniel. Porque chegou o ponto em que não há mais o que se fazer. Em todos os lugares a semente de Caim dominou. E o último império a ser vencido é Roma. Primeiro império babilônico foi vencido por misericórdia. Persa, Medo-Persa foi vencido. E aí tem o império babilônico, que é os pés de ferro com barro, e o barro está enferrujando o ferro e está se deteriorando, mas continua lá o império, entendeu? Cada cidade tem uma torre, entendeu? E tem o órgão genital de Satanás nessa torre, chamado Império das Trevas por Jesus. E esse país é ovacionado por muita gente. Quando eles chamam putodio, e eles aplaudem, porque eles não glorificam a Deus, mas glorificam todas as obras das trevas. Que Deus tenha misericórdia. Isso que eu estou pregando aqui, sabe quando é que vocês vão ouvir? De um pastor tradicional, profissional, entendeu? Que ganha muito bem ali para levar adiante aquele rebanho? Nunca! Porque a ideia deles é confundir e te alienar. Por isso que você vê crentes de 30, 40 anos dentro de repartições evangélicas que não sabem nada da Bíblia. Que Deus tenha misericórdia. Deus abençoe, irmãos, por essa live. Quero agradecer aos irmãos, irmão Flávio, Jerry. Hoje, o Jerry está aqui, ó. Deixa eu ver, Aparecido. Essa galerinha aqui, meu Deus. Irmão Jerry, pastor Aparecido Prado. André. Glória, a nossa força é a alegria do Senhor, é nossa força, é a alegria do Senhor. Saudade, meu Deus, de fazer aquele sonzão, sabe?
Cadê o povo de São Paulo? Cadê o povo da Baixada Santista? Cadê o povo lá da Paraíba? Deus abençoe. Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina. Se você achou interessante essa live, passa adiante. Tá bom, irmãos? Fica firme. Não desiste. Essa é a marca do DNA dos semitas. Tá? Vai adiante, vai na tua força. Se cair, levanta. Mas muda de vida. Tá bom? Ó. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe.